Eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, segundo livro de Reis, no capítulo de número 13, 2 de Reis 13. Aleluia. 2 Reis 13. Deixa eu ir lá também. A partir do verso 14. Segunda Reis 13, a partir do verso 14. A palavra do Senhor diz assim: Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. E ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. E ele feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, nós bendizemos o Teu nome. Queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra. E eu lhe peço, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha nos ministrar através desta palavra nesta noite. Que o Senhor, através desta palavra, venha nos exortar, nos edificar. Que o Senhor, através dessa palavra, venha nos moldar. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus, fala às nossas mentes, aos nossos corações, para que possamos conduzir a nossa vida no dia a dia firmado na Tua palavra, para a glória do Teu nome. Mais uma vez eu oro ao Senhor, pedindo que o Senhor esteja usando a minha vida, somente como instrumento em Tuas mãos, para que toda honra, para que toda glória seja somente ao Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, eu amo este texto, eu gosto muito daquilo que a palavra do Senhor vem trazendo sobre eles. E algumas vezes eu já preguei sobre esse mesmo texto, e o Senhor nos surpreende. A palavra diz que a própria palavra se renova a cada manhã. E o Senhor liberou sobre nós essa noite algo completamente diferente de tudo aquilo que eu já havia pregado sobre essa palavra. Mas eu não tenho dúvida que cada um de nós temos recebido uma palavra ou algumas promessas de Deus sobre áreas importantes da minha e da sua vida. Você já recebeu alguma promessa do Senhor? Ou já recebeu alguma palavra, talvez muito específica, sobre determinada área da sua vida? Se já aconteceu isso com você? Muitos de nós acontece isso, recebemos uma palavra, uma direção, né, uma palavra específica, enfim. Agora, quais posicionamentos nós devemos ter ou não diante destas palavras que nós temos recebido no nosso cotidiano? Para que nós possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem nos prometido. A palavra do Senhor diz que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Deus sempre cumpre as suas promessas. Porém, como Deus ele age
numa via de mão dupla. Deus sempre nos escolheu como parceiros dele para executarmos qualquer coisa aqui na terra e também em nossa vida. Então existe algo que vem de Deus, existe algo que é nossa parte, é um posicionamento nosso, são ações nossas para que a gente esteja ali para receber aquilo que o Senhor tem nos prometido. Nós vemos aqui na palavra do Senhor um evento que aconteceu lá em Israel, e nós lemos juntos que Eliseu estava doente, e a Bíblia diz que ele estava doente, ele estava enfermo, da enfermidade que ele havia de morrer. E a palavra nos fala que o rei de Israel, chamado Jeoás, ele ficou sabendo que Eliseu estava doente, e foi visitar Eliseu. E a gente vê nesse encontro ele chegando muito contrito, né, fazendo um escândalo, né? Meu pai, carros de Israel, esses cavaleiros. Eu acho muito interessante, né, essa fala dele. Porém, Eliseu, ele imediatamente ele muda a situação, a ponto que ele começa a liberar sobre o rei de Israel, que estava ali para prantear a sua enfermidade, talvez até a sua morte. Eliseu começa a ser usado por Deus para dar uma direção específica ao rei de Israel. E eu gostaria que cada um de nós aqui não encarasse de uma maneira religiosa, mas que nós estejamos encarando de uma maneira prática, de como nós devemos nos posicionar no nosso cotidiano. Porque muitas vezes nós lemos uma palavra e a gente leva isso para uma religiosidade onde não existe. A Escritura, a palavra do Senhor, ela é muito prática. Amém? Olha para o teu irmão e fala assim, olha, a Escritura é prática. A Escritura é prática. Nós é que jogamos muitas vezes de uma maneira muito religiosa. Não, né? A Escritura é prática e dessa maneira prática, o Senhor ele quer nos falar nesta noite. Primeira coisa, não importa qual circunstância nós nos encontramos, a gente deve sempre ficar atento àquilo que Deus vai falar através de pessoas que Ele coloca perto de nós. Deus, Ele levanta para caminhar conosco, muitas vezes, pessoas específicas. Pessoas que são como chaves de Deus para a nossa vida. E eu já tive muitas dessas pessoas ao meu lado. Talvez Ele coloque até uma pessoa do seu cotidiano, de uma maneira comum, mas são pessoas valiosas. E a gente deve estar sempre pronto, quando a gente sabe que aquela pessoa é uma pessoa de Deus, que carrega algo do Senhor, a gente deve estar sempre atento, não importa a circunstância, aquilo que Deus vai liberar através daquela pessoa. Você me entende? A gente vê aqui uma circunstância onde o profeta estava doente, estava ali pertinho para o Senhor recolher aquele homem. E em determinado momento, nós falamos, Jeoás chega ali. E Deus, ele começa a falar com Jeoás. Não importa a circunstância. Quando Deus deseja liberar sobre nós uma palavra, a gente deve ficar atento e deve pedir discernimento ao Senhor sobre tudo aquilo que Ele quer nos falar. É interessante que quando ele chega ali, Eliseu começa a falar para ele pegar arco, pegar flecha, né? E ele sabia que Eliseu ele tinha isso com ele, né? Todo guerreiro, já falei isso aqui, preguei algumas vezes esse texto, e a gente estudando, a gente vê que todo guerreiro, o rei era um guerreiro, ele levava consigo, além do seu arco, ele levava flechas na sua aljava, né? Tinha na sua aljava em torno de 7 a 9 flechas, cabia na aljava, e ele estava ali com o seu arco cheio de flechas na sua aljava. Naquele momento, o profeta falou com ele, pega o seu arco, pega as flechas. E ele fala assim, olha, abra a janela para o oriente, ou abra a janela para o leste, em algumas versões está assim.
eu percebo que esta palavra ela tem um peso profético para nós hoje muito grande. Abra a janela para o Oriente, ou abra a janela para o leste. Por que isso? O que é isso? Leste é a direção do quê? Leste é a direção onde nasce o sol. O sol nasce no leste. Quando a gente quer se localizar, a gente tem 2 pontos muito fáceis durante o dia. Onde o sol nasce e onde o sol se põe. A gente sabe que onde o sol nasce é o leste ou o oriente. O sol nasce lá no oriente. Né? Então, quando o profeta fala para Eliseu, o Eliseu fala para Joás assim, olha, abre a janela para o leste. Ou abre a janela para onde nasce o sol. O que nós podemos entender e receber do Senhor nesta noite? Virar para o leste significa virar na direção onde nasce o sol. Ou seja, significa virar para um novo de Deus na nossa vida. Virar para o leste significa virar para uma nova expectativa, para uma nova perspectiva. Virar para o novo de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós estamos preocupados e isso traz depressão. A gente às vezes tem um excesso de passado. O excesso de passado traz a depressão. A gente fica sempre lembrando o que fizeram conosco, o que aconteceu, o que eu não fiz, o que houve. Isso vai entristecendo quando não são boas recordações. E a gente vai ficando deprimido, a gente vai ficando entristecido. Eu sei que o excesso de futuro também é prejudicial, porque o excesso de futuro gera o quê? Ansiedade. As coisas nem aconteceram e a gente está ansioso, a gente quer que algo aconteça logo. Mas a palavra do Senhor, com muito bom senso, como ela sempre nos dá, ela nos fala para que estejamos nos virando para um novo de Deus na nossa vida. Virando para aquilo que o Senhor já vai fazer. Significa que nós devemos deixar para trás ambientes ou tempos de choro, ou tempos de aflição, para que a nossa alegria ela possa vir ao amanhecer. Virar para o oriente, virar para o leste, é deixar um tempo de aflição, deixar um tempo de choro. Lá em Salmo 30, fala exatamente isso, que o choro ele dura uma noite inteira, mas a alegria ela vem ao amanhecer, ou vem pela manhã. Então, quando a gente vira os nossos olhos, né, nos posicionando, a gente vira para o leste, abre as nossas janelas para o leste, a gente está exatamente se posicionando assim. Senhor, eu creio que um tempo novo do Senhor virá sobre a minha vida. Eu quero deixar o ambiente de aflição, eu quero deixar o tempo do choro, eu quero viver o novo do Senhor na minha vida. Porque o que eu sei que a minha alegria vem ao amanhecer, a minha alegria vem quando levanta o sol. Abrir a janela para o leste significa que nós devemos virar os nossos olhos para o sol da justiça, para a estrela da manhã, que é o Senhor Jesus. Os nossos olhos, o nosso foco deve estar nele. Devemos estar voltados para ele, devemos estar com o nosso coração aberto para ele, o nosso pensamento elevado nele, cativo nele. Porque algo novo o Senhor quer fazer na nossa vida. Algo novo, a cada dia Ele traz sobre nós uma revelação nova, uma palavra nova. E isso exige de nós alguns posicionamentos. Para que a gente não perca o velho de Deus, o novo de Deus, vivendo somente o velho. Eu estava ouvindo uma palavra, há alguns meses atrás, daquele encontro que Moisés teve com o Senhor, onde ele pede para o Senhor mostrar para ele a sua face. E o Senhor fala, olha, se eu mostrar para você a minha face, você vai morrer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te colocar aqui na fenda da rocha e eu vou passar. E você vai ver a minha glória. E a palavra do Senhor diz que o Senhor colocou Moisés na fenda da rocha e Deus passou. E Moisés, ele pôde ver as costas do Senhor.
né? Não viu a face, mas viu as costas do Senhor. E eu achei interessante essa ministração que dizia, olha, é muito importante, Moisés ele teve um privilégio muito grande, porque quando ele vê as costas do Senhor, ele vê a direção em que Deus está indo. Eu achei muito interessante essa abordagem. É muito importante nós definirmos a direção onde Deus está indo, para que a gente possa ir também. Isso marca a nossa vida, transforma o nosso caminho. E viver o novo de Deus é isso, é a gente, pedir ao Senhor para que Ele nos mostre a direção que Ele está indo. E é exatamente isso que o Senhor fala através de Eliseu a Joás. Ele mostra a direção correta para Joás. Volte-se para o Oriente. Volte-se para onde nasce o sol. E é exatamente isso que todos os dias o Senhor quer nos dar, a direção correta. Porque não adianta a gente ter velocidade se a gente não está na direção certa. Dura coisa é a gente correr muito na direção errada. É ou não é? O que significa isso? Que a gente vai ter que voltar todo o caminho, até chegar no ponto zero de novo, e continuar avançando na direção certa. Eu já corri na direção errada, e é horrível, é terrível isso. Porque é um esforço muito grande, não somente você ir, mas a volta é dolorida. Até você chegar no lugar aonde você estava no início. E aí você não pode parar, você tem que continuar na direção certa. E aí a velocidade já não importa muito, o que importa é o quê? A direção. E Deus, Ele quer nos mostrar a cada dia a direção que Ele quer nos conduzir. Outra coisa, Ele fala para que Joás esteja abrindo as janelas. Isso tem um significado também muito grande. Janelas são os canais pelos quais Deus nos envia o quê? A provisão e a prosperidade. Quando Ele fala lá em Malaquias para o povo, olha, trazei para minha casa os seus dízimos e as suas ofertas. E Deus fala para ele, olha, fazei prova de mim, porque eu abrirei as janelas dos céus e liberarei sobre você maior abastança. Quando Deus fala em janelas, Ele está sempre apontando para algo que Ele vai derramar sobre nós. Então, quando nós estamos abrindo as janelas em direção ao Senhor, é certo que nós seremos abençoados com provisão, com prosperidade, O Senhor nos abençoará. Por quê? Porque a gente está voltado para a direção correta. A gente está na direção que o Senhor mandou. Não é nada místico, é prático. Se a gente está alinhado com a vontade de Deus, na direção de Deus, a palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor é que vão nos perseguir e nos alcançar. A gente não precisa ficar correndo atrás disso. Você me entende? O que mais? A palavra do Senhor diz que as janelas são os nossos olhos. Os olhos são as janelas do nosso corpo. E se o nosso corpo tiver luz, se os nossos olhos forem bons, na verdade, todo o corpo terá luz. Se os nossos olhos forem maus, a gente falou isso na semana passada, todo o corpo estará em trevas. Então, quando nós voltamos os nossos olhos para a direção correta, nós encontramos a luz do Senhor que enche de claridade, de luminosidade todo o nosso corpo. Nós andamos na luz. E a gente consegue enxergar os caminhos, consegue discernir as situações quando nós andamos na luz. Então, o que a gente entende? Que nós devemos abrir as nossas janelas para a direção de Deus. Você pode falar isso para duas pessoas? Abra as tuas janelas na direção de Deus. Aleluia, enquanto eu vou até ligar o ventilador aqui.
Você está me entendendo, queridos? Então, essa palavra que Eliseu libera sobre o Jeoás tem para nós, o nosso cotidiano, algo tremendo. Que nós devemos nos voltar para o novo de Deus, não devemos ficar, lamentando ou vivendo no tempo de choro. Devemos esperar o amanhecer do Senhor, porque Ele vem. O amanhecer de Deus vem. Nós devemos estar na direção, voltados para a direção do Senhor, com os nossos olhos voltados para Ele. Porque certamente Ele abrirá sobre nós as janelas dos céus, virá sobre nós a provisão, virá sobre nós aquilo que nós necessitamos da parte de Deus. Porém, isso é um posicionamento que nós devemos ter. Isso foi a primeira parte daquilo que Eliseu falou com Jeoás. Aí ele coloca as mãos sobre as mãos do rei. Quando ele abre as janelas, ele retesa o arco. A palavra do Senhor diz que Eliseu coloca as mãos sobre as mãos do rei. E declara, olha, atire a flecha, essa é a flecha da vitória do Senhor. E a palavra diz que ele atirou para os céus, para o alto, a primeira flecha, era a flecha da vitória do Senhor. A primazia daquilo que ele estava fazendo era Deus. E a gente tem que entender isso também no nosso dia a dia. Deus, Ele deseja receber de nós a primazia. Às vezes a gente se ocupa com tanta coisa e a gente deixa para Deus somente o tempo que sobra. A gente se envolve com tanta coisa e a gente entrega para Deus somente aquilo que sobra. Então nós devemos entender que a vitória, ela vem do Senhor. A vitória sempre vem do Senhor. Em tudo aquilo que fazemos, a vitória sempre vem do Senhor. Em todas as áreas da nossa vida, em todas as lutas que nós travamos. E a palavra diz, não é que nós não vamos ter luta, nós temos lutas, e para a glória do Senhor isso nós temos. Mas que as vitórias quem nos garante é o Senhor. Então, para que a vitória do Senhor a cada dia chegue em nós, a gente tem que entregar para o Senhor a nossa primazia, ou seja, o nosso primeiro foco, o nosso primeiro tempo. Devemos entregar o nosso melhor ao Senhor. E quando eu penso nisso, eu agradeço a Deus por ter podido dedicar minha vida ao Senhor desde os meus 20 e pouquinho. Eu tinha 21 para 22 anos, quando eu conheci Jesus, isso, 22 anos. Eu ia fazer 23, eu ia fazer 22, na verdade, foi em 93 que eu conheci o Senhor, eu ia fazer 22. Com 21 anos eu pude entregar meu coração e a minha vida, minha família ao Senhor. E eu agradeço a Deus porque, sabe, em todo esse tempo, eu pude trabalhar com o Senhor, eu pude entregar o meu melhor vigor a Ele. E aí quando a gente começa a ter mais passado que futuro, eu sei que a minha velocidade vai diminuir, né? A gente vai chegando numa idade que a gente vai tendo mais passado que futuro. Os cabelos vão ficando brancos. Sabe que se Deus liberar sobre nós uma unção poderosa, eu vou ter mais 30 anos. No máximo. 30 e pouquinho, 40, vai. Sendo muito otimista. Muito otimista, né? A nossa velocidade vai diminuindo, o vigor vai diminuindo, e é maravilhoso quando a gente pode entregar os nossos primeiros dias, a nossa juventude ao Senhor. E é maravilhoso quando podemos entregar ao Senhor a nossa primazia. É muito bom nós levantarmos e antes de fazer qualquer coisa, nós buscarmos a Deus. Eu tenho aprendido isso, porque muitas vezes o cotidiano nos empurra para o corre-corre. Tanto mulher quanto homens, não importa. A gente já acorda tendo que fazer alguma coisa, correndo atrás de alguma coisa, precisando ver alguma coisa. E se a gente se deixa absorver, a gente não vai parar
para lembrar do Senhor e falar: Senhor, olha, obrigado por este dia. O que o Senhor já abençoou neste dia para que eu faça? Mas a gente e fala: Senhor, vai abençoando, vai abençoando, vai abençoando. E a gente não espera a resposta do Senhor. Olha, o que o Senhor já abençoou? Para que eu faça aquilo que o Senhor já abençoou. A gente muitas vezes é engolido pelas correrias, pelo dia a dia, pelos compromissos. Eu sei que as mulheres com as situações de trabalho, de casa, de filhos, os homens com o trabalho, com as preocupações. Porém, Deus, Ele nos convida a entregar ao Senhor a nossa primeira parte, mesmo que, sabe, o melhor, o teu melhor. Eu sei que tem gente que, assim como eu, acorda lento. Eu ia falar burro, mas eu acordo meio burrinho. Que a ficha demora a cair. Né? Não acordo mal-humorado, não, mas eu acordo, sabe, nos 6 volts. Eu vou acordando, eu não sou ágil. A pastora Marilene é uma agilidade tremenda. Né? Ela já, as crianças, lembram? Ela já acordava diante do trono lá em cima, e abrindo janela. E ela, à noite é que ela vai murchando. E eu não, eu sou o contrário. Eu acordo devagarinho, e aí, daqui a pouco, eu desperto. Mesmo que espere este tempinho de você despertar para apresentar o teu melhor ao Senhor. Mas apresente o teu melhor a Ele. Em tudo que você faz, no seu tempo, nos seus recursos. É isso que o profeta está dizendo. Olha, flecha da vitória do Senhor foi a primeira. Flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Uma palavra específica, assim como o Senhor te deu já na tua vida uma palavra específica. Seja para a tua família, para o teu ministério, para o teu trabalho, enfim. Então, naquilo que o Senhor tem liberado sobre você, entregue primeiro a Ele. Entregue a primeira parte a Ele. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que você pega nas suas mãos para apresentar ao Senhor, Ele já te deu antes. Tudo aquilo que você tem nas suas mãos para apresentar ao Senhor, foi Ele que te deu antes. E é por isso que Ele está te pedindo naquele momento: dá para mim. Confia em mim. Descansa em mim. É ou não é? E a gente insiste em manter conosco aquilo que a gente não vai dar conta. Irmão, a gente não dá conta. Se a gente não entregar para Deus, a gente não dá conta. E a gente tem que aprender a entregar para o Senhor. Então pegue nas tuas mãos aquilo que Ele te deu e não deixe de apresentar ao Senhor. Porque o que Deus vai usar para te abençoar, o que Deus vai usar para te abençoar, para abençoar a tua vida, para abençoar a tua família, para abençoar a tua igreja, para abençoar a tua nação, tudo aquilo que Deus, né, vai usar para abençoar aquilo que você fizer, as ferramentas, os recursos, Ele já te deu, estão nas tuas mãos. Na palavra do Senhor a gente vê muita coisa sobre isso. A gente vê Deus pedindo Isaac a Abraão. Ele já tinha dado Isaac. Era uma promessa, Abraão não podia ter filho. Ele estava velho, Sara era estéril. E aprove Deus fazer Abraão um pai das nações, um pai de multidão. E Ele deu Isaac, aonde não havia possibilidade alguma. Em determinado momento, para sondar o coração de Abraão, Ele pede: me dá Isaac. E Abraão não recusou. Ele levou o menino para sacrificar o Senhor. E foi até o monte Moriá, colocou ele ali na pedra. Foi que naquele momento Deus falou: Abraão, eu sei que teu coração é meu. Libera o menino, eu já preparei para mim o holocausto. E aí o Abraão pôde falar: o Senhor é o Jeová Jirê, o Senhor é o Deus que provê. Deus se revela a Abraão assim. A primeira coisa que o Senhor proveu foi salvação, não foi grana, né? E a primeira coisa que Deus quer prover para a nossa vida, para a nossa família, é salvação, não é dinheiro.
Então olha para o teu irmão e fala assim, olha, o mais importante é a salvação. Não é o dinheiro. Então apresenta a tua família ao Senhor, apresenta, sabe, a tua vida ao Senhor. Devemos apresentar isso, porque o mais importante na nossa vida o Senhor fez, foi nos salvar. Ele pagou por isso. O restante é consequência. Tudo que Deus vai usar para te abençoar são os recursos e ferramentas que Ele já te deu. E aí depois ele fala outra coisa para Jeoás. Fira a terra. Ou seja, pegue as tuas flechas e lance na terra. O que significa para nós hoje? Ferir a terra é usar os recursos e ferramentas que o Senhor já nos deu. Onde? No lugar que Ele nos plantou. O Senhor tem nos dado ferramentas, o Senhor tem nos dado dons, o Senhor tem nos dado recursos, o Senhor tem nos dado sabedoria, o Senhor tem nos dado muitas coisas. Para quê? Para que nós estejamos usando no lugar onde Ele plantou. Nós devemos ferir essa terra com tudo aquilo que Deus nos deu. Ferir não é machucar não, tá? Ferir é depositar na terra, lançar nessa terra o que o Senhor já colocou em nossa mão. É interessante que quando ele fala isso, quando Eliseu fala isso para Joás, a palavra do Senhor diz que ele pega as flechas e só coloca 3 flechas na terra. Ele fere a terra somente 3 vezes. E a palavra do Senhor nos diz que o profeta se indignou muito. E falou com ele, 6 ou 7 vezes você deveria ter ferido a terra. Por que o profeta fala isso com o rei? Porque ele sabia que o rei tinha aquilo que era necessário para cumprir aquilo que ele havia dito. Você lembra, no início nós falamos que um guerreiro levava na sua aljava quantas flechas? Entre 7 e 9. Ele tinha jogado uma para os céus. Era a flecha da vitória do Senhor. Tinha muito mais flechas na sua aljava. E ele pega 3 flechas e lança na terra e para. E o profeta se indigna com essa atitude e declara, 6 ou 7 vezes você deveria ter ferido a terra. Como só 3 vezes você a feriu, 3 vezes você terá vitória sobre os sírios. O que isso significa? As minhas vitórias serão proporcionais ao quanto eu desejo obedecer. Ok? As minhas vitórias, as bênçãos de Deus vêm sobre mim na mesma proporção que eu obedeço uma direção que Ele me dá. Se eu obedeço, eu recebo de Deus. Se não, eu vou viver aquilo que eu consegui. Se eu obedeço, eu vou receber de Deus aquilo que Ele tem para me dar. Se eu não obedeço, eu vou ter na minha vida aquilo que eu consigo resolver. E querido, ninguém é tão tremendo em nos abençoar senão o Senhor. A gente não consegue resolver as nossas crises. A gente não consegue resolver os nossos dilemas. A gente não dá conta disso. Porque tudo aquilo que a gente precisa já está em Deus. E Deus quer nos dar. Deus quer liberar sobre nós. E a gente está tentando fazer da nossa maneira. Ouça atentamente as instruções que Deus te dá. Ouça atentamente as instruções que Deus te dá. Assim como ele estava falando aqui com o rei. O profeta Eliseu estava dando instruções ao rei. E eu sei que dia a dia o Senhor nos instrui.
E para que a gente seja instruído, Ele coloca pessoas para caminhar perto da gente. Presta atenção, queridos, a gente tem muito cuidado, vou falar aqui pela comunidade, tá? Não sei o que você viveu aí fora. Mas nós aqui, nós procuramos ter um maior cuidado em de não governar a vida de ninguém, porque o Senhor deu ao homem domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que rastejam, sobre os animais selvagens. Deus deu domínio ao homem sobre a terra e tudo que nela existe. Lá em Gênesis fala sobre isso. Mas Deus, Ele não deu domínio ao homem sobre o outro homem. Então a gente procura ter muito cuidado aqui na comunidade em não ficar, conduzindo a vida de ninguém, dirigindo a vida de ninguém, governando a vida de ninguém. O Senhor deu a vida a cada um para que cada um cuide bem da sua. Amém ou não amém? Amém. Porém, o Senhor coloca para andar perto de nós pessoas, para falar a nós através de algumas pessoas, através de alguns líderes, através de algum amigo, através de algum irmão. Então, ouça atentamente as direções que o Senhor te dá através de alguém que Ele coloca para caminhar perto de você. Seja ele um líder que o Senhor coloca, e não somente aqui na igreja. Muitas vezes o Senhor colocou na tua vida um professor para modelar de alguma forma ali a tua vida. Um chefe no trabalho, um amigo mais velho, alguém mais experiente, um pastor, seus pais, muitas vezes, são a nossa maior referência, deve ser. Então a gente tem que estar, sempre atento às direções, às instruções que o Senhor vai nos dar, através de líderes que Ele coloca ao nosso lado para nos abençoar. Porque muitas vezes o sucesso na nossa jornada, ela vai de nós atentarmos bem direitinho às instruções. A gente falou sobre direção e velocidade agora há pouco, se lembra? Muitas vezes a gente só ouve que a gente tem que correr, mas a gente não espera qual direção ir. A gente tem muito disso, o homem tem muito disso. E principalmente o homem mesmo, do sexo masculino. A gente faz muitas vezes aquilo que nos dá na telha. A gente tem que fazer, a gente é de fazer. E muitas vezes a gente faz errado. Então até nisso, ouça as instruções que Deus te dá. Eu estava comentando ontem com alguns amigos, o Luiz Hermínio fala assim, olha, se você tem dificuldade de ouvir a Deus, ouça a tua esposa, ouça a tua mulher. Para a gente, homem, é uma bênção isso. Porque muitas vezes aquilo que a gente não vê, a mulher já viu. A mulher já viu. A gente olha muitas vezes, o genérico, a mulher específica. Muitas vezes o Senhor nos dá um radar poderoso para andar junto com a gente e a nossa esposa. Ela já matou a situação e a gente não. Muitas coisas que eu fiz errado, se eu tivesse ouvido a pastora Marilene, eu não tinha errado. Muitas eu fiz certo, eu ouvi a ela, outras eu ouvi direto do próprio Deus. E a gente vai aprendendo, a gente vai caminhando. Mas a gente não pode parar. Para encerrar esta palavra aqui nesta noite, o que a gente faz com tudo isso? Nessa história onde o rei se apresenta a um profeta para chorar a sua morte, e o profeta libera sobre a vida do rei algo tremendo e específico para que ele e toda a nação do povo de Deus fosse bem sucedido. Ele instrui para onde o rei deve olhar, para onde ele deve abrir a sua vida, as janelas, assim como nós entendemos nessa noite, nós devemos olhar na direção de Deus, esperando o novo de Deus, o amanhecer do Senhor, na direção correta. Nós ouvimos aqui juntos que
o profeta pede para o rei aquilo que Deus já tinha dado na mão dele. Era um arco e uma flecha. E o que Deus te deu na tua mão? Como ferramenta, como dom, como, sabe, algo poderoso para que a tua vida seja bem-sucedida. E a gente entende que a primazia foi de Deus. Primeira flecha, a flecha da vitória do Senhor. E o restante, para que a gente esteja colocando na terra onde o Senhor tem nos plantado. O nosso tempo, o nosso talento, os nossos recursos, aquilo que a gente sabe fazer. Porque aqui no nosso meio há muitos talentos, há muitas pessoas que fazem coisas incríveis. Deus te deu, sabe, um dom que ninguém tem, um talento que ninguém tem. Deus te deu algo poderoso. E às vezes a gente esconde, a gente não entrega a Deus. Não importa, sabe? Às vezes você cozinha maravilhosamente bem, você sabe costurar maravilhosamente bem. Eu estou olhando para algumas pessoas e estou falando, né? Você sabe se comunicar maravilhosamente bem. Você tem um coração misericordioso, você contribui maravilhosamente bem, você empodera as pessoas maravilhosamente bem. Tudo aquilo que Deus te deu é para ser usado para a glória dele, para crescimento de tudo aquilo que ele te dá para fazer. E isso não é para a gente guardar, é para a gente colocar no lugar onde o Senhor tem nos plantado. É para que a gente esteja ferindo essa terra em nome de Jesus. Então, para encerrar, eu vou dizer 3 palavras aqui. Na verdade, são 3 sentenças, são 3 nãos para a tua vida nesta noite. Debaixo desta palavra, eu vou te dar 3 não. Primeiro, não desista. Não desista de fazer aquilo que Deus te deu para fazer. Não desista de sonhar os sonhos que Deus tem colocado no teu coração. Não desista de abençoar as pessoas que às vezes nem entendem que você está abençoando. Não desista de caminhar na direção de Deus. Não desista. Em nome de Jesus, não desista. Agora eu vou pedir para você falar para 3 pessoas, para ela isso. Não desista. Não desista, não desista, não desista. Não desista de crer em Deus, em tudo aquilo que Ele fará. Não desista. Você guardou o primeiro não? Amém? Vou te dar o segundo não. Não guarde. Não guarde os dons que Deus te deu. Não guarde as ferramentas que Ele colocou em tuas mãos. Assim como o rei que guardou as flechas aljava, o profeta se indignou tremendamente. Por quê? Porque ele tinha para liberar sobre a terra. Então não guarde os talentos que o Senhor te deu, as ferramentas que o Senhor te deu. Sabe, não guarde os recursos que são para serem investidos no reino. Não guarde aquilo que o Senhor tem te falado para lançar diante dele. A gente vê a história, eu falei isso já algumas vezes, eu estava abrindo, a gente estava vendo alguns vídeos antigos no YouTube, e eu falando sobre algo, e a pastora falou, mas você não falou isso domingo? Eu falei. E é exatamente o que eu vou falar de novo. Se aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos decide guardar aquilo que ele tinha, em vez de lançar nas mãos de Jesus, uma multidão não tinha sido alimentada. Cara, isso é tremendo. Porque a gente vê situações com os nossos olhos. A gente tem que ver situações com os olhos de Deus. Eu estava vendo ali um testemunho antigo, alguém estava me contando, na verdade, que houve um culto onde um jovem aceitou a Jesus. Naquele culto tinha muitas pessoas e somente aquele jovem recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E o pregador, ele
né, daquela noite, ele ficou meio constrangido, entristecido, né, porque somente aquele jovem tinha entregado seu coração para Jesus. Ele chama aquele único jovem lá na frente e pergunta: olha, filho, glórias a Deus, mas somente você foi corajoso para vir aqui nesta noite, entregando a sua vida para Jesus. Qual é o seu nome? E aquele jovem fala: Billy Graham. Né? Foi um dos maiores evangelistas que a gente teve, que passou por aqui, ganhou milhares de almas para Jesus. Mas ele foi somente, sabe, aquele fruto que aquele homem ganhou com uma pessoa, ele reverberou para muitas outras. Então, nada que a gente faz em Deus é pequeno, é insignificante. Tudo que você faz para Deus é extremamente importante. Você me entende? Então, não guarde, não desista, não guarde. E para a gente terminar, eu vou te dar o último não. Não duvide. Tudo aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Eu creio também, eu recebi uma palavra muito específica sobre a igreja que a gente estaria pastoreando. E a gente guarda essa palavra no coração e procura se posicionar. Às vezes a gente, sabe, dá uma freadinha e às vezes a gente leva um empurrão e caminha de novo, mas a gente não pode parar, a gente não pode duvidar daquilo que Deus prometeu. Não duvide daquilo que Deus vai fazer na tua vida, na tua família, sabe, na tua história. Não duvide, em nome de Jesus. Ele é Deus sobre todas as coisas. E Ele deseja nos usar. Ele deseja nos usar. Porque quando nós fazemos o nosso melhor, quando a gente não duvida e se lança, fazendo a nossa parte, Deus, para Ele, é um estalo, estalar de dedo. Porque aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Então não duvide em nome de Jesus.